que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta nesse clima aqui no Maracanã. Tá bonito Maracanã, tarde de domingo, Maracanã, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco e valendo vaga na decisão. Os times ainda não entraram em campo, os nossos repórteres, o André Galindo e o Edson Viana, estão ali acompanhando toda essa movimentação. Galindo, já está tudo pronto, os times vão subir já aqui pro gramado do Maracanã, Galindo. Bom, batendo uma bola com vocês sobre o que vai rolar dentro do campo. Olha aí, preparativos finais antes da entrada em campo. Jogadores estão chegando ali, Paulo Vitor é o primeiro. Sempre com as crianças, mascotinhos, uma tradição do futebol brasileiro, especialmente aqui no Maracanã. A menina foi ali, vou junto, não vou. Fala, Juninho. Essa hora aí, se não tiver preparado, desiste. Mesmo com experiência, é aquele frio na barriga final. Tá aí os dois times entrando, mas é uma sensação muito especial, Luiz. Vamos curtir a entrada em campo de Flamengo e Vasco. Para arrepiar, você ligado na Globo, curtindo os lances de Flamengo e Vasco, os dois times já no gramado do Maracanã. Vá curtindo aí, domingo de celebração do futebol brasileiro. Você no Brasil inteiro, ligado na Globo, ligado no Maracanã, ligado em Flamengo e Vasco, uma vaga na decisão em jogo. Tá lindo o Maracanã, os dois times já estão no gramado batendo bola. A festa dos dois lados, olha a coreografia do Maracanã. Sinta a energia. Vamos confirmar as escalações de Flamengo e Vasco dos capitães. O Wallace em azul, momento do sorteio ali, o juiz fazendo o sorteio de quem escolhe campo, escolhe bola. E nós temos a escalação do Flamengo: Paulo Vitor 48, Pará número 21, Bressan 3 e o Wallace 14, são os zagueiros. Anderson Pico na lateral esquerda número 6. Aí o Flamengo tem uma trinca de volantes, um volante, o Jonas, e dois volantes meias. O Luiz Antônio número 15 e o Márcio Araújo com a número 8. Depois nós temos Marcelo Cirino na ponta direita 7, Everton na ponta esquerda 22 e o Alexandre, o homem de área. Esta escalação escolhida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Aí o Lucha na expectativa de voltar a uma decisão de campeonato. Foi exatamente num campeonato carioca com o Flamengo. O outro lado, o Clube de Regatas Vasco da Gama vai a campo com a seguinte formação. O Vasco tem Martin Silva número 1, Madison 2, Luan número 4 e Rodrigo número 3 são zagueiros. Cristiano, lateral esquerdo, número 6. Aí os dois volantes do Vasco, Serginho mais à direita, número 8. E Guinha Azul, número 5 mais à esquerda. Aqueles três jogadores atrás do centroavante. Júlio dos Santos, número 7. Marcinho é o 10. Rafael Silva foi a novidade para hoje com a 11.
E o Gilberto, camisa 9, é o homem de área na escalação do técnico Doriva, o jovem técnico Doriva, comandante do Clube de Regatas Vasco da Gama. A arbitragem para o jogo desta tarde, responsabilidade entregue a Rodrigo Nunes de Sá, com o Rodrigo Figueiredo Correia e o Rodrigo Pereira Joia. 3 Rodrigos na arbitragem desta tarde no Maracanã. Vamos ali à beira do gramado, o Edson Viana e o André Galindo acompanhando esses movimentos finais antes da bola rolar. Pois não, Galindo? Você já estava dizendo, o Luxemburgo pode voltar a uma final de campeonato depois de 4 anos, vive essa expectativa. Mas eu te pergunto sobre a substituição do Canteiros, você optou pelo Luiz Antônio. Boa tarde, Luiz. A preferência pelo Luiz Antônio para poder jogar um pouquinho mais fechado no primeiro tempo. E o Paulinho voltou a sentir a lesão, então eu fiquei a opção só de mudança com o Arthur, né, para tornar o time no segundo tempo mais ofensivo e com contra-ataque. Então optei em fechar um pouquinho mais o time no primeiro tempo, deixar o Gabriel e o Arthur e o Mário Eduardo para uma mexida de segundo tempo. Muito obrigado. As explicações do professor, Luiz. E o outro lado, Edson Viana. Muito boa tarde, Luiz Roberto, aqui com o Doriva, que no segundo ano como técnico profissional já pode chegar mais uma vez a uma final de estadual. Foi campeão paulista no passado com o Ituano. Doriva, muito boa tarde. Depois de muito mistério revelado hoje que Rafael Silva entra no ataque, o que foi determinante para a sua decisão? A performance que ele teve no segundo tempo do primeiro jogo, ele entrou muito bem, deu um volume importante para o time e a gente ainda não tem o Dagoberto no seu auge, né? E a gente entende que no decorrer do jogo, como os jogos Vasco e Flamengo geralmente são decididos no segundo tempo, a gente pode contar com um jogador diferenciado, com uma qualidade e uma virtude muito grande. Obrigado, Doriva. Luiz Roberto. Tudo pronto no Maracanã. Vamos para mais um Flamengo e Vasco. Autoriza Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando, está valendo no Maracanã uma vaga na decisão do campeonato estadual. Flamengo e Vasco para você. Com o Cirino já apertando o Martin Silva. Cristiano perdeu o Márcio Araújo. Bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Flamengo ali pela direita. Veja aí o Cristiano, lateral do Vasco. Um abraço de Vanderlei Luxemburgo com o Doriva. Isso é muito legal. Os dois tiveram uma semana de muito bom senso na condução das entrevistas, de como diminuir o clima de tensão. Olha, o Márcio Araújo tentou o cruzamento, Martin Silva para fazer a defesa. Porque essa história de tensão, claro, os jogadores estão todos ali com o emocional modificado. Isso é óbvio, todo mundo que é apaixonado por futebol. Mas nada justifica extrapolar, partir para a violência, para a deselegância, para a falta de educação. E não acontece só em Flamengo e Vasco, não. Real Madrid, Atlético de Madrid na Liga dos Campeões foi igualzinho, mesma coisa. O nego reclamou até de lateral também. Luiz, e um pouco antes do jogo, infelizmente, a gente teve um registro de confusão aqui nos vestiários do Maracanã com os dois times sub-20 de Vasco e Flamengo que jogaram a preliminar. Até a Polícia Militar precisou intervir e depois tudo foi contornado, Luiz. Melhor assim. Tempo para o boa tarde de Renato Marcília. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da TV Globo. Um jogo tenso, jogo nervoso, principalmente por tudo o que aconteceu na semana passada. Agora é importante que o Rodrigo Nunes de Sá se conscientize de que esse é outro jogo, é outra história. Ele não pode pensar no clássico de hoje como uma extensão do de domingo. Ser correto, ser justo, pensando apenas naquilo que vai acontecer no jogo de hoje e não abrir mão da disciplina. O Vasco tem a primeira falta frontal contra o gol defendido pelo Paulo Vitor. O Rodrigo Nunes de Sá contou os passos para a formação da barreira. O Rodrigo tem um chute muito forte. O Rodrigo está apontando exatamente na direção da barreira. O Serginho foi empurrado pelo Alexandre ali. O Rodrigo Nunes de Sá foi lá e tal, pediu calma para os dois, para o Serginho e para o Alexandre. O Rodrigo chuta forte, é bem distante essa falta, né? Mas de qualquer forma ele tem uma potência no pé direito. O Gilberto ficou lá na marca do pênalti, só saiu agora. Vai o Rodrigo, pé direito, acabou isolando. Jogou sobre o gol do Flamengo. Hoje é um domingo especial com várias decisões pelo Brasil. Na medida em que imagens importantes forem acontecendo, a gente vai trazendo para você nesse clima de reta de chegada dos campeonatos estaduais. Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético, entre outros. Escanteio para o Vasco. Olha lá o Marcinho para fazer a cobrança. Rodrigo e Luan, jogada pelo alto é muito forte do Vasco. O Júlio dos Santos é outro jogador grande, eles se decidem quando parte a cobrança. Olha, o Rodrigo veio no meio, Luan na esquerda, a bola do Luan para o Júlio dos Santos, ele tocou de cabeça sobre o gol. Meus amigos, jogada de bola parada do Vasco com esses três gigantes, jogadores altos que cabeceiam bem, sempre levando muito perigo contra o gol adversário.
Os reservas à disposição dos dois técnicos. Há um tiro de meta aqui para o Flamengo. Torcida do Vasco faz sua coreografia do outro lado. O Maracanã fica numa energia só. Como é bom um domingo à tarde com o Maracanã, com futebol. Ainda mais num clima de decisão de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Marcinho e Rodrigo. Paulo Vitor, um dos nomes da primeira partida, fez 3 defesas importantes, difíceis no jogo. Anderson Pico está ali de homem em base, né? O que fica na direção da trave. E outros 3 agora compondo a barreira. Aí já um pouquinho mais próximo, um pouco mais lateral. Talvez seja mais a caráter ainda para o Rodrigo. Rodrigo e Marcinho. O Rodrigo para a cobrança da falta. Para o Vasco, 0 a 0. Rodrigo experimentou e saiu o foguete. Jogou à esquerda do gol do Paulo Vitor. Os reservas à disposição do técnico Doriva no Vasco da Gama são os seguintes jogadores. Enquanto você vai revendo a cobrança do Rodrigo. Charles é o goleiro número 12, o Anderson Salles 13 é zagueiro, Lucas é volante 14, Bernardo é meia, atacante 15, Dagoberto 16, Iago 17, Iago é para as beiradas do campo e o Thales 18, homem de área, são os reservas no banco do Vasco à disposição do Doriva. O Vasco tem o terceiro escanteio a seu favor, o Flamengo não teve nenhum. Vai lá o Marcinho na cobrança, Luan vai subindo, tocou de cabeça, jogou sobre o gol. Impressionante, todas as jogadas de bola parada o Vasco conseguiu concluir. O que acontece, Luiz? O Luan, ele vai ao encontro da bola, né? Ele pula para frente, enquanto os defensores do Flamengo estão pulando para trás, né? Tá dando um passo atrás, naturalmente. A impulsão de quem vem é muito maior. De qualquer forma, o Marcinho aplaudindo ali os companheiros. Vai lá para fazer a cobrança o Pará de lateral. Aí o Luxemburgo, cara de preocupação. Luiz Antônio, boa jogada na direita, cruzamento. Alexandre tentou o domínio para o Everton, ajeitou, bateu, jogou sobre o gol. Na primeira grande oportunidade de gol do jogo. O Alexandre preparou, o Luan vai atrapalhar o Everton. Vamos ver se é isso mesmo. Olha, o Luan vai, se atira meio na frente, acaba atingindo. Depois do chute do Everton, o Luan, o número 4, ele vem, a super câmera lenta mostra. E aí o Everton vai e acaba batendo. E dói. Na coxa do Luan ficou caído o Everton, mas já se levantou. Cartão para o capitão do Vasco. Domingo passado reclamou o jogo inteiro, não fez falta. Hoje o juiz marcou essa aí, o Marcília disse, entendeu que houve o toque. Houve o toque. Agora, honestamente, eu não mostraria o cartão. Ele não foi para fazer a falta. Olha ali, houve a falta. Né? Dá uma raspada, mas ele foi para seguir na corrida junto com o Everton. E aí, ao toque. A falta é bem marcada. Pronto, não precisa mais mostrar o cartão. E o Flamengo tem falta para cobrar, vai o Anderson Pico. A bater de pé esquerdo o Anderson. Ele ajeita a bola com muito carinho, tem um chute forte, potente. O Pará conversa com ele, o Anderson Pico. É esse que está no seu vídeo. O Pará ficou mais atrás. O Márcio Araújo fica próximo da bola, o Luiz Antônio também. O Wallace vai lá para a grande área, para uma jogada pelo alto. Anderson Pico. Está posicionado para uma cobrança direta. Será que vem lance ensaiado ou vai para o gol? Luiz Antônio bateu para o gol. Jogou à esquerda do Martin Silva. Vamos botar em ação a câmera 360 e a cobrança do Luiz Antônio. A nossa câmera 360, o principal lance do jogo. A câmera 360, Alexandre ajeitou. Everton dominou. Vamos girar, vamos girar. A marcação é do Serginho e o Luan vai se aproximando. Vamos ver de frente agora o Everton. Do outro lado, o chute foi sobre o gol do Martin Silva. Câmera 360. Por todos os lados o lance para você. Se o Alexandre ajeita no chão, acho que o Everton teria muita chance de fazer o gol. Porque na hora que ele tenta ajeitar para ele chutar de primeira, a bola sobe. Mas o Luan chega na hora certa e consegue impedir que ele tivesse o equilíbrio total para fazer o chute certo. Luiz. Bola em profundidade lá para o Anderson Pico. Subiu o Madison. Bola voltou no Everton.
Everton domina na esquerda, vai pro fundo, cruzamento, Alexandro! Martin Silva! Defesa de goleiro de Copa do Mundo! Espetacular, Martin Silva! Que defesa. A bola é difícil, até pelo jeito como o Alexandre bateu na bola com a parte externa, ao contrário, né, Luiz? Conclusão perfeita também. E o Anderson Pico largou o jogo, foi para aqui bancada, rapaz. Vai lá para cobrança de escanteio, Everton. É uma brincadeira, você sabe, né? Você que não estava olhando pro vídeo, é que parecia um sósia dele. Lá vai o Everton para fazer a cobrança. Veja o levantamento, o Bressan vai subindo, a bola passa por todo. Que defesa do Martins, que lance, hein? Esse é lance para Maracanã mesmo. O cruzamento foi perfeito. O Alexandre como centroavante fazendo o primeiro pau. Vai lá, Luiz. É porque o clima deu uma esquentada. Cartão amarelo pro Cristiano. O Anderson Pico tá aí caído. Cristiano. Ih, rapaz. Repetiu o Jonas. É um pouco diferente. Ele chuta a bola, ele chuta e deixa a perna. Olha ali, rasgando. Ele não joga a perna propositadamente como fez o Jonas. É outro tipo de jogada. Agora o cartão amarelo se justifica claramente. Muito bem, a opinião é toda sua, Renato Marcília, que entendeu diferente esse movimento em relação ao domingo passado. Vai lá o Luiz Antônio para fazer a cobrança de falta. O Wallace vai lá para o meio, Jonas também. Levantamento, vai sobrar para o toque do Bressan. Para o gol, a bola foi sobre o gol. E o Bressan falou, Rodrigo, dá licença aí. O clima esquentou um pouco agora, hein? Globo, a gente se liga em você. Foi bloqueado pelo Rafael Silva, mas a bola ficou com o Bressan. Adianta, boa bola para o Everton. Everton tem o Alexandre pedindo, ele tentou bater para o gol, espirrou, ficou no Alexandre, girou o Alec, gol, caiu, queria falta, lance limpo no entendimento do Rodrigo Nunes de Sá. E o Vasco sai jogando com o Guinha Azul. Flamengo pressionando, Márcio Araújo, pressiona. Guinha Azul fez o giro, sofreu a falta. O Márcio Araújo acabou numa dessas passadas com o pé direito, atingindo a canela do Guinha Azul. Logo mais no show do intervalo, você vai ter, claro, os melhores momentos, a análise do Júnior. Olha como o Márcio Araújo deu na canela do Guinha Azul, ficou com aquela cara de poucos amigos. O Guinha Azul com essa careca, com esse olhar bravo de argentino de Córdoba. Quando faz cara de bravo, então, assusta mais, né? Ele ficou pedindo cartão, porque ele levou um cartão de graça, né? No lance comum. Gilberto tentou sair do Jonas. Faz a jogada mais ao centro, quem chega é Bressan. Bola ficou no Serginho. Serginho tentou adiantar na ponta direita. O toque de cabeça do Madison para Gilberto. Ele domina, tenta fazer o giro, traz para o pé esquerdo. Botava a bola para o Marcinho, chegou para fazer. Márcio Araújo perdeu. Marcinho recuperou, levou para a direita. Madison pedindo cruzamento. Rafael Silva de cabeça, jogou sobre o gol. Cruzamento vem da direita do Marcinho. Rafael subiu e cabeceou sobre o gol. A gente vê de novo e vai botar no ar a câmera 360 para você de um outro lance. Câmera 360 por todos os lados, o lance na Globo. Jogada pela esquerda do Alexandre. Olha só, ele vai finalizar. É uma das maiores defesas do ano no Maracanã. Olha a visão lá de quem cruzou do Pico. E agora o Alexandre. E o Martin Silva opera realmente uma defesa de um goleiro de altíssimo nível. Por todos os lados, a câmera 360 da Globo mostrando o lance para você. O Luiz, e o Doriva tá tão tenso aqui na beira do gramado que ele pulou junto com o Rafael Silva agora aqui na hora da cabeceada. Mais um minuto. Olha, nós estamos com 45 minutos. Você está vendo lá no alto? Aquele nosso cronômetro está acrescido com os 2 minutos da paralisação do tempo técnico. Vai lá para fazer a cobrança de falta o Vasco. Estamos com 45,5. Temos mais 30 segundos. Vai lá para fazer a cobrança o Rodrigo. Faz gestos o Rodrigo. Doriva passa orientações. E a bola levantada direto para as mãos do Paulo Vitor, que foi lá para ficar com ela. Aí terminar o primeiro tempo no Maracanã. Já show do intervalo. Como foi a classificação do Botafogo? Nos pênaltis, 9-8, todo mundo bateu. Terminou nas cobranças dos goleiros. Você que não viu ainda, você de outros pontos do Brasil. Apita Rodrigo Nunes de Sá, aos 46 em cima da pinta. Fim de papo no primeiro tempo do Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco.
Show do intervalo, sempre começando com os nossos repórteres André Galindo e Edson Viana. Conversar com o Alexandro, que está buscando a artilharia do campeonato. Está com 2 gols a menos do que Fred, tem 9, teve uma grande chance. O que é que você pode lembrar daquele lance ali que o Martim fez uma bela defesa, Alexandre? Cara, uma bola rápida que eu procurei adivinhar onde a bola ia cair, né? Acabei antecipando o Rodrigo e uma grande defesa do Martin Silva. Segundo tempo. Jogar forte, o jogo não tem nada definido, tá um grande jogo, um jogo de muita marcação, muito esquema tático bem definido das duas equipes. Realmente está difícil. Obrigado, Alexandro. Edson. Aqui com o zagueiro Luan. Luan, por que o Vasco não conseguiu nesse jogo ter o mesmo volume, ser tão perigoso como na primeira partida? Melhorou um pouco no final do primeiro tempo, é verdade? E o que deve fazer no segundo tempo? A gente está tentando, a gente está buscando. O jogo acho que está muito igual. Eles tiveram 2 chances, a gente também teve 2 chances de bola parada ali, uma comigo e uma com o Rafa. Agora vamos ver o que o Doriva tem para falar, que nosso único resultado que interessa para a gente é a vitória. Então a gente vai ver o que o Doriva vai passar para a gente voltar a conseguir fazer o gol. Obrigado, Luan. Luiz Roberto. Olha, tá tudo pronto para começar. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo. Vamos pro jogo então. Nós tínhamos até outras atrações aqui para vocês. Houve mudança. Houve mudança? Nos dois. Então, informando. Se Júnior falou da falta de ousadia do Flamengo no primeiro tempo, Arthur Maia em campo com a camisa de número 19, saiu Luiz Antônio com a 15. Edson Viana. Pelo lado do Vasco, Dagoberto com a camisa 16 substitui o Marcinho. Perguntei a ele o que o Doriva pediu, ele foi muito direto. Pediu para fazer gol que tá 0 a 0, amigo. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo no Maracanã. Autoriza Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando no Maracanã, 45 minutos para conhecermos o outro finalista do Campeonato Carioca. Está marcada a falta em cima do Marcelo Cirino. Tá se levantando o Marcelo, o Cristiano está pagando lá para o assistente. Mas foi marcada a falta a favor do Flamengo. Portanto, saiu o Luiz Antônio, entrou o Arthur Maia, que já vem levando para a perna esquerda, que é a boa. Arthur Maia clareou, bateu para o gol, não pegou legal. E a bola foi pela linha de fundo, tá aí o Arthur Maia. Entrou no lugar do Luiz Antônio, foi a mudança feita pelo Luxemburgo. Tem mudança tática com isso também. Porque o Marcelo Cirino vai para a direita, então são 2 volantes. Márcio Araújo com Jonas, uma linha de 3. Marcelo Cirino na direita, Arthur Maia atrás do Alexandre e o Everton na esquerda. 4-2-3-1. E pelo lado do Vasco, talvez um 4-4-2, ou então o Dagoberto tentará fazer a função do Marcinho também, né, Júnior? Como meia atrás do Gilberto. Mas é tentar vencer, que é que o Vasco precisa. Com a facilidade que ele tem de poder chegar encostando um pouco mais no Gilberto lá na frente, que ficou bastante isolado. A questão do Arthur também, Luiz, como o Vasco vai ter que sair para o jogo, o Arthur tem a qualidade do lançamento, né? Quer dizer, vai poder aproveitar esses espaços para poder fazer os lançamentos para o Marcelo Cirino, que tem velocidade. Ele jogava numa linha de 4, meio que como segundo volante, aquele que chegava no ataque. Teve um jogo que ele foi muito bem, fez 2 gols, o outro dos 4 foi de pênalti, enfim. São componentes que levam, às vezes, um jogador que não é tão artilheiro a fazer um número expressivo de gols numa determinada competição. Aí o Arthur Maia recebe ali pela direita. Trabalhando com o Everton. Boa bola para o Pará. Pará tentou chegar na linha de fundo. Tá no chão. O Pará caiu. O jogo que segue. Chega rasgando e tirando lá de trás o Serginho. O Wallace toca de cabeça para o Anderson Pico. Arruma no meio para Jonas. Marcado pelo Guinha-Azul. Levou o Guinha-Azul. Clareou o pé esquerdo. Experimentou. Tá confiante desde o Fla-Flu, né? Tentou de canhota. A gente tá revendo a jogada. Serginho com o Pará. E a análise é do Marcília. Os dois, né? Trança a perna, não houve nada. As substituições até aqui foram 2, uma em cada um dos times para esse segundo tempo. O Luiz Antônio saiu para a entrada do Arthur Maia, percorreu 5 quilômetros arredondando aqui. E no Vasco da Gama a gente teve a entrada do Dagoberto no lugar do Marcinho. Percorreu uma distância um pouquinho menor em relação ao Luiz Antônio. No primeiro tempo, no Vasco, o jogador que percorreu a maior distância foi o Júlio dos Santos. 5 quilômetros e 100 metros. É a média mesmo de hoje em dia. Aí os jogadores
que atuam uns 90, estão percorrendo em torno, eu digo percorrendo porque a gente conta as caminhadas, os trotes, as corridas, as arrancadas, enfim, tudo que ele caminha em campo, que ele faz em campo, a gente marca. Vai lá o Serginho, o Madison na cobrança da falta. De novo a jogada pelo alto. O Vasco bota muita esperança nesse tipo de jogada. Luan vai para a segunda trave, Rodrigo foi pelo meio. Rodrigo passou, toque de cabeça, Paulo Vitor! Paulo Vitor! Bandeirinha não deu. Jogo vai seguir. E agora o Rodrigo, o Nunes Sá vai marcar a falta no Paulo Vitor. É um lance dificílimo, porque a bola fica na barriga do Paulo Vitor. Não é fácil para o cara ver se a bola entrou. Cabeçada do Rafael. Olha como é difícil. Agora a nossa microcâmera, ela quica, tem que entrar toda, a base da bola não basta estar dentro do gol. Olha, nessa imagem não está vendo a bola, é muito difícil. A gente vai voltar ao lance porque o Flamengo vem para o ataque. Bola na direita com o Pará. Pará vai fazer o cruzamento. Bola espirra, Marcelo, dominou, arrumou, Arthur Maia, clareou para ele. Saiu com bola e tudo, pela linha de fundo é tiro de meta. Gente, vamos voltar ao lance anterior para o Marcília dizer... Para você que está curtindo a Globo em todo o Brasil, Marcília, que lance difícil. A bola escapou da encaixada do Paulo Vitor. Tá contigo, Renato. Ah, mas não entrou a perna do Paulo Vitor ali. Lá a perna direita. Vasco, Paulo Vitor. O Gilberto experimentou. Lá do meio da rua, onde foi a bola. Paulo Vitor bota para escanteio. Que defesa é essa? Aí Dagoberto na cobrança do escanteio. Torcida do Vasco vem com o time. Luan vai para a segunda trave. Cruzamento vem fechado. Alexandro tira. Bola volta, sobra com o Rodrigo. Rodrigo para Dagoberto. Dagoberto, pé direito, tenta o cruzamento. Marcelo Cirino, dava até para dominar, mas ele preferiu despachar para o ataque para o Everton. Ele, o Guinha Azul. Nossa, por um triz o Everton não toca na bola. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Bola vai sobrar com o Arthur Maia. Arthur Maia levanta para Anderson Pico. Ajeita, bota na frente. Tentou o cruzamento, errou. O Vasco vai tentar sair na velocidade agora com o Dagoberto. Recebe o Dagoberto na direita. Tentou a jogada agora mais atrás para Júlio dos Santos. Serginho. Lá na esquerda o Rafael Silva de novo para o Júlio. Volta o Everton na recomposição. Volta para a marcação. Serginho para Rodrigo. Rodrigo vai curtir mais na frente, mais no ataque. Levantou para o Dagoberto, bola perigosa de cabeça, Paulo Vitor. Sei se não dava para tentar dominar essa bola do Dagoberto. Vamos ver na repetição. A bola foi muito boa, Luiz. Porque ele tira do zagueiro e coloca seu companheiro de frente, que a cabeçada não pegou legal. E se ele tenta dominar, o Wallace chega, Luiz, é difícil, né? Tem que ser muito rápido. Domínio e conclusão. Acho que ele não pega bem, como o Júnior falou, de cabeça. Ariel de duas uma. Ou a cabeçada, ou se a bola está um pouquinho mais baixa, bater direto, né? Bola com o Everton, Márcio Araújo, Arthur Maia se desmarca para passe, ele errou o passe, Serginho, vai sair o Vasco na velocidade, Rafael Silva, Dagoberto na esquerda, Serginho na direita, bola para o Serginho, clareou para o pé direito, levou o Serginho, pênalti, marcou o juiz! É pênalti que Rodrigo Nunes está marcando! Serginho foi para o chão, jogadores do Flamengo estão inconformados. O Serginho adiantou um pouco demais, ficou difícil para chutar para o gol. Cartão para o Bressan. E a gente vai rever o lance. O passe errado, o suficiente para o Vasco emplacar um contra-ataque monstro. Serginho, Wallace, Renato Marcília. Não, isso não é pênalti. Eu não marcaria. É um choque normal. Futebol é contato pessoal. Ele não foi ao encontro do jogador do Vasco para derrubar o jogador do Vasco. O jogador do Vasco não tinha a frente da jogada, claramente, para caracterizar uma infração. Um exagero, um erro do Rodrigo Nunes de Sá. Respeito toda e qualquer opinião em contrário. Eu falo a minha opinião. Se eu estou apitando um lance igual a esse, eu não marcaria a penalidade máxima. Muita reclamação dos jogadores do Flamengo. O Wallace, que estava na jogada com o Serginho, e o Gilberto tem sido o cobrador do Vasco, já está com a bola ali para fazer a cobrança. Você está revendo de novo o passe errado do Márcio Araújo. Ele tinha duas opções, ele errou, pegou com a sola na bola. Aí o Rafael Silva fez a escolha com o Serginho, ele adianta, veja que o Wallace está na jogada. O Serginho não tinha como chutar para o gol, ia chutar e bater no Wallace. E aí o juiz entendeu que houve o pênalti. Gilberto para fazer a cobrança.
Milhares de câmeras acesas atrás do gol do Paulo Vitor. Momento importantíssimo no Carioca de 2015. Autorizado, Gilberto! Gol do Vasco! Gilberto de pênalti! Mandou pro fundo da rede. Goleiro para um lado, bola para o outro. E foi se atirar nos braços da massa no Maracanã. Enlouquece a torcida do Gigante da Colina. Aí o Gilberto estava no futebol do Canadá, veio treinar em São Januário. E olha, ele corre um sério risco, porque ele subiu naquela grade e ele já tem cartão amarelo no jogo. Olha o risco que ele está correndo e a sinuca que ele bota o juiz. Rafael Silva também foi lá, se atirou nos braços da massa. 1-0 para o Vasco com 18 minutos. A determinação é de que subir naquela grade é o mesmo que subir no alambrado. Ou seja, o jogador tem que ser punido com cartão amarelo. Se ele já tem amarelo, ele teria que levar o vermelho. Bom, a discussão é se é exagero ou não da comissão de arbitragem, das determinações. Você não está dando a sua opinião sobre a determinação e sobre o que diz a determinação, você está trazendo a informação. Exato. Para deixar isso muito claro, né, gente? Enfim, o Rodrigo Nunes de Sá não mostrou cartão amarelo para ninguém. 1-0 para o Vasco. Júnior e Juninho, o Vasco sai na frente exatamente no momento que ele teve melhor no jogo. Agora a posição está inversa, né, Luiz? Agora quem tem que sair para o jogo, na verdade, vai ser o Flamengo. O Vanderlei vai ter que mudar a sua estratégia de jogo. E mais um pênalti bem batido pelo Gilberto, que consegue deslocar o Paulo Vitor com força, cruzado no alto. Vantagem para o Vasco, e é como o Vasco gosta de jogar. Tem tudo para tirar proveito agora da situação. Foi o 5º gol dele de pênalti num total de 8. Isso mesmo, 8º gol do Gilberto no campeonato, que segue tendo o Fred como artilheiro com 11. Gilberto vai dividir lá com o Wallace. O Wallace tentou, se esforçou para evitar a saída pela linha de fundo. O Wallace não se conformou com a marcação do pênalti. Ali o Wallace, sempre o zagueiro correto. E é o capitão do Flamengo, vem Bernardo. Vai lá para fazer a cobrança o Cristiano. Cristiano tirou a bola lá, como quem disse, foi lateral. Enfim, vai botar de novo, é escanteio. Daqui a pouco, portanto, Bernardo no Vasco da Gama. Cartão amarelo para o Dagoberto. Pela demora na cobrança do escanteio. O Vasco tem a bola parada. Sempre um lance perigoso. Luan, Rodrigo, Júlio dos Santos, Paulo Vitor tirou. A bola vai cair com o Pará, dividida com o Serginho. Vai chegando no Guinha-Azul toca de cabeça, a bola vai para o Serginho. Serginho marcado pelo Wallace. Toque do Serginho, lateral, que favorece o time do Flamengo. Luiz, diga. Vai sair o Rafael Silva para a entrada do Bernardo. E antes de entrar, recebendo as instruções do técnico Doriva, ele deu até um beijo na testa do Doriva. O Bernardo, que essa semana saiu chorando do jogo pela Copa do Brasil contra o Rio Branco, viu um momento de muita tensão, parada recebeu técnica. muito carinho. Isso, parada técnica, vai com você, Luiz. Não, só para que o pessoal pare com o nome também. Diga, Galindo. O Wallace tomou o cartão amarelo por ter chutado a bola que tinha saído aqui a lateral, e depois que o Rodrigo Nunes de Sá deu o amarelo, Luxemburgo, a tranquilidade do primeiro tempo com a arbitragem, o Luxemburgo já foi reclamar também do árbitro. Já Bernardo. Vai sair o Rafael Silva no Vasco da Gama para a entrada do Bernardo. Bernardo que tem a camisa número 15. Na quarta-feira o Bernardo saiu aos prantos. Depois de Rafael Silva agora também punido com o cartão amarelo, porque está demorando para sair. Os cartões foram zerados, então ninguém está pendurado. Rafael Silva, portanto, vai deixando o campo de jogo para a entrada do Bernardo. Bernardo saiu, repito, chorando quarta-feira. O torcedor pegou no pé do Bernardo no jogo pela Copa do Brasil contra o Rio Branco do Acre. Lateral do Anderson Pico, já cobrado, vai subindo o Alexandre, a bola passou. Vamos ver o Marcelo, dividida. Jogadores do Flamengo levantam os braços e reclamam. É jogo quente, é Flamengo e Vasco, meus amigos.
Gilberto vai sair de maca, tá aí o Gilberto. Vai ser atendido fora de campo o Gilberto. Vamos ver o lance do pênalti que o Serginho caiu na jogada do Wallace, ou foi atingido pelo Wallace. Câmera 360. Vamos ver agora por todos os lados esse lance. O Wallace com o Serginho. A gente está girando a nossa câmera 360, Luiz, a posição do juiz. Você viu que olha aqui, antes do Wallace chegar... Antes do Wallace fazer o movimento do toque mesmo. Ele já está caindo. Ele já vem na diagonal caindo. Ele já vinha desabando. Depois há um choque que é absolutamente natural em dois jogadores em busca da bola em velocidade. Não houve a penalidade máxima. Aí o Martin Silva, ele vai sair jogando. O Vasco vai vencendo por 1-0. Já já a gente vai botar a nossa câmera 360 em ação de novo. Aí para o momento da cobrança do pênalti. E vem o Vasco com o Bernardo. Bernardo trabalhando na esquerda para Cristiano. Cristiano domina. Rola mais atrás para Bernardo. Ficou marcado. Pressiona o Eduardo da Silva. Bola mais atrás agora para Rodrigo. Quem chega é o Alexandre. O Rodrigo despacha lá para o ataque. Subiu o Jonas. Já está marcando falta sobre o Jonas. Cometida pelo Dagoberto. É impresso o Flamengo. 3 bolas dentro do campo do jogo. Dagoberto foi talvez a contratação de um jogador de mais nome, né, de todos os que vieram para o Vasco para a temporada. Anderson Pico para o Gabriel. Tentou fazer o giro em cima do Madison. Gabriel bota na frente. Exagerou. A bola saiu. Lateral que favorece o Vasco da Gama. O jogo já está parado. Globo, a gente se liga em você. O Vasco bem no jogo, marca bem, faz o que tem que ser feito. É só encaixar um bom contra-ataque para tentar fazer o segundo gol. Aí o Luan para a cobrança da falta, ele faz o levantamento. Joga lá na ponta direita. Chega Gilberto, homem que cobrou o pênalti. Tentou o drible o Gilberto, Wallace marcando. Gilberto botou na frente. E está marcado só o tiro de meta que favorece o Flamengo. O Gilberto ficou olhando para o juiz. E você, Marcílio, achou que foi normal? Não, foi falta. Mesmo que não tenha acertado, a maneira como o Wallace vai na bola obriga o jogador, né, a ter que pular, a ter que saltar, e atingir ou tentar atingir. Isso é falta. 26 faltas cometidas pelo Flamengo, 21 cometidas pelos jogadores do Vasco. Tá aí Márcio Araújo. Entregou para Arthur Maiga. Recebe, passou Gabriel. Levantamento para o Gabriel. Espalma Martin Silva. De novo o goleiro uruguaio. E o Gabriel pegou no ar, rapaz. Ele não dominou, não. Aí jogando o Flamengo com o Wallace. Mais uma defesa para conta dele, né, Luiz? Daquelas milagrosas. Bola com o Jonas. Já já vai sair, portanto, o Gilberto no Vasco. Bola tocada na ponta direita. Recebeu o Pará. Pará vai para cima da marcação. Deu aquela pedalada. Traz para o pé esquerdo. Arthur Maia pedindo. Ele fez o levantamento. Eduardo da Silva tocou para Alexandre. Martin Silva de novo. E agora já está marcando falta sobre o Martin Silva. Alexandre reclama. E o Martin Silva, com toda a sua experiência, está lá, estatelado no chão do Maracanã. Aproveitando a pausa, Luiz, vai entrar o Lucas com a camisa 14 no lugar do Gilberto. O Gilberto estava reclamando um pouco dessa dor na costela do lado direito, que ele levou uma cotovelada naquele lance que ele ficou caído. Portanto, entrando o Lucas com a camisa 14 no lugar dele. E a gente vai ver agora o gol de empate do Palmeiras na Arena Corinthians. Desenvolve pelo lado ao contrário, ele agride a área. Fez um paulistão maravilhoso. Palmeiras que contratou 21 jogadores para a temporada. O gol, a cobrança do Gilberto, câmera 360. Gilberto vai para a cobrança, por todos os ângulos a batida do Gilberto para você. Fazemos o giro, mostramos o Gilberto. Dagoberto com a mão na cabeça. E olha só, rapaz, é o Luan que está de costas. Não quis nem ver a cobrança. Reagiu com o som da galera, né? Ele ficou de frente para a torcida do Flamengo e de costas para sua própria torcida. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine Zero, mais suave, zero álcool. Vai subir o Wallace com o Júlio dos Santos. Sai o público, Luiz.
Então mande, Edson Viana. Pagantes, 48.221 presentes, 53.134, um pouco menos do que aquele Vasco e Flamengo do primeiro turno que bateu o recorde nacional, que teve pouco mais de 56 mil presentes. Então, repetindo, 53.134 presentes, Luiz. Não superou o público do Vasco e Flamengo do temporal, digamos assim. Arthur Maia faz gestos para o time. Você viu Alexandre Eduardo da Silva, levantamento, Wallace subiu, Rodrigo soberano no segundo andar. Bernardo para Cristiano, vai tentar a arrancada no contra-ataque, vai levando na força, tenta botar na frente, fica marcado. Márcio Araújo, Cristiano, vai à linha de fundo, chega para fazer o corte na sequência o Jonas. E o Cristiano dá uma de regente, pede a participação da massa. O grito de Vasco para incentivar o gigante da colina. Escanteio que Bernardo vai lá para fazer o levantamento. Muita precisão na cobrança do Bernardo. Júlio dos Santos na primeira trave. Aí no meio o Luan, a bola sobrando da Dagoberto. Aparou para o Luan de cabeça. Foi sobre o gol do Paulo Vitor. Globo, a gente se liga em você. Falta que Guinha Azul se prepara para fazer a cobrança. 39 minutos e meio. A expressão da torcedora mostra bem o que está rolando aqui no Maracanã. A energia, a tensão, aquele sentimento bom, prazeroso, que mexe com o corpo da gente. Diga. Luiz, o Flamengo vai perdendo um longo retrospecto. Desde o ano 2000, houve 11 disputas de mata-mata entre as duas equipes. Em 9 delas, o Flamengo se deu melhor do que o Vasco. Gabriel se desmarcou, trouxe pelo meio, ficou difícil, frente toda poluída, ele virou para o Anderson Pico, Pico recebe, lado esquerdo, levantamento, Alexandre Rodrigo vai no segundo andar e corta todas, ele não perdeu uma pelo alto, Rodrigo. E esse lance mostra a mudança no Flamengo. O Flamengo fez um contra-ataque, demorou 1 minuto para finalizar. E agora, foi o Lucas, não conseguiu o drible. Bola cai na ponta esquerda, 44 minutos. Finzinho de jogo. Dagoberto. Bernardo faz a infiltração. Bola para Bernardo. Dominou. Pressão marcando. Bernardo costurou. Saiu na cara do Paulo Vitor. Chegou rasgando o Jonas e botou pela linha de fundo. Ele botou entre as canetas do Bressan. Por pouco não sai um gol do Bernardo. Um gol que seria uma redenção depois do choro doído da última quarta-feira. 4 minutos. Vamos a 49. Fim de jogo eletrizante para você em todo o Brasil ligado na Globo. Em cobrança de escanteio para o Vasco. Bernardo e Dagoberto que é a bola curtinha. E ele botou para o Guinha Azul. Guinha Azul para Dagoberto. Aí os mais experientes mantendo a posse de bola. A partir de agora 4 minutos de jogo. Bernardo estava adiantado, o Dagoberto não está impedido não. E olha só o que aconteceu. O Dagoberto estava muito lá atrás. Ele percebeu que a bola não tinha força suficiente, saiu como um louco e não chegou por um triço. Bola com o Márcio Araújo. Outra vez o desvio do Cristiano. O Wallace está no ataque, Luiz. O Flamengo vai inteiro, vai se expor. E não tem outra solução. Arthur Maia. Levantamento exagerado. Rodrigo cortou. A bola fica com o Gabriel. Gabriel, cruzamento. Alexandre passou. Eduardo da Silva passou também. A bola ficou com o Pará. Pará recebe na direita. O jogo está parado. Dando mão do jogador do Flamengo. Do Eduardo da Silva. Mesmo que ele não tenha chegado a tocar. Como num lance de gol, o árbitro pode interpretar como atitude antidesportiva. Isso aí. Mas ele tenta, acho que toca também, né, Marcelo? Lá. Acertou o árbitro. E o Alexandre erra uma cabeçada no primeiro pau, que não está acostumado a errar. E agora o Vasco segura e faz o que tem que fazer no final de jogo. Banco do Vasco de pé aqui já, parece final de campeonato. 47, o jogo já está há mais de 1 minuto parado. Os jogadores mais experientes do Vasco, como é o caso do Martin Silva,
Acabou de levar amarelo, Martin Silva, Luiz. Cartão para o goleiro que fez 2 defesas espetaculares. A do Alexandre no primeiro tempo é daquelas que vão para a história do Maracanã e da carreira dele. Martin Silva, 47,5. Temos mais 1 minuto e meio. O Wallace não quis dominar, tocou de cabeça buscando o Gabriel. Bora no meio. Tentou fazer o domínio. O Alexandre volta para ajudar, sofreu a falta. Márcio Araújo faz a cobrança para Pará. Pará tem Eduardo da Silva passando, ele fez o levantamento. Está marcado o impedimento do Eduardo da Silva. O Gabriel está batendo para o gol, mas está marcado o impedimento. Impedimento, o Rodrigo Pereira Joia marcou impedimento do Eduardo da Silva. É contigo, Renato Marcílio. Desenrola, Marcílio. É difícil, mas eu acho que tá. É no centímetro esse aí. 48 minutos. 48. Termina no Mineirão. O Atlético vai à final do Campeonato Mineiro. 2 para o Atlético de virada. 1 para o Cruzeiro. São Paulo, por enquanto, vai caminhando para os pênaltis. O juiz olha para o relógio, levanta os braços e apita. 3 anos depois, 11 jogos sem vencer o grande rival. O Vasco da Gama ganha do Flamengo. E vai à decisão do Campeonato Estadual Luiz. Contra o Botafogo. Vai. Só para interromper aqui, desculpe, o Gilberto ia comemorar com os companheiros. Gilberto, você estava no Canadá no início do ano, volta para acabar com um jejum de 3 anos. O que significa esse momento para você? Principalmente depois de ter levado um chute que deixou até uma cicatriz no seu rosto. Esse grupo merecia muito. A gente lutou o campeonato todo. A gente é um time que não desiste do começo ao fim. E quando eu saí de campo no outro jogo, eu falei que a gente ia ganhar porque a gente merecia ganhar. A gente vinha numa crescente muito grande e o merecimento está aí hoje, a luta que foi, a determinação do grupo. Isso é muito emocionante para mim e a volta para o Brasil mais ainda. Obrigado, Gilberto. Vai comemorar a festa do herói da classificação, Luiz. Torcida do Vasco faz a festa no Maracanã. Aí foi o momento do gol. O Rafael Silva e o Gilberto foram para os braços da massa. Jogadores seguem comemorando muito os 2 próximos domingos. Botafogo e Vasco na decisão do Campeonato Carioca de 2015. Luiz. Diga. Agora uma avaliação do derrotado Wallace. O que pode ser falado a partir dessa desclassificação? O Flamengo está fora da final. Não falo nada. Simplesmente a responsabilidade minha, porque fiz um pênalti. Se não fosse esse pênalti, o jogo seria diferente. Seria 0-0, até porque o Vasco não criou nada, o Flamengo não criou nada. Então o pênalti define o jogo. Luiz. Momento da comemoração dos jogadores. Nossa super câmera lenta mostrando imagens, momentos deste 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Agora termina na Arena Corinthians, 2-2 Corinthians e Palmeiras. Corinthians mantém a invencibilidade em casa, mas vai decidir nos pênaltis agora uma vaga na final contra Santos ou São Paulo, que se enfrentam daqui a pouco na Vila Belmiro. Esse é o Campeonato Paulista, né? O Atlético venceu o Cruzeiro por 2-1. Luiz. O Lucas Prato fez o gol, fez os dois, fez o gol da virada. Diga, Edson. Temos tempo para mais um registro aqui. Sim, com o Rafael nessa, Silva. Imagino que se vocês todos foram comemorar com a torcida, esse grupo tem uma particularidade. Nenhum dos jogadores desse elenco já tinha vencido o Flamengo jogando pelo Vasco. O que foi determinante para essa classificação, Rafael? Acho que nossa união, a gente obedeceu tudo que o Doriva pediu ali pra gente, dentro de campo. A gente se impôs ali dentro do ritmo de campo ali pra gente. Então agora é desfrutar da vitória, mas pensar na final. A química tá funcionando, você foi campeão com ele ano passado, tá dando certo. Pô, Deus vem abençoando aí, espero que a gente possa levar mais uma final agora. Obrigado, Rafael. Luiz. Muito bem, a gente vai ver agora o gol, a torcida do Vasco comemorando e muito. Olha, como nós estamos aqui no Maracanã com uma grande festa, eu peço até pro pessoal da coordenação repetir qual é a nossa sequência aqui. E olha, no próximo domingo à tarde, será dia de Maracanã, de final de Campeonato Carioca. Agora é tudo ou nada. Próximo domingo, o primeiro duelo da grande decisão, Vasco e Botafogo. Quem vai levar o título do Cariocão? Próximo domingo, ou próximos domingos, Vasco e Botafogo decidindo o título do Campeonato Carioca de 2015.
O Vasco não é campeão desde 2003, quebra uma escrita de 11 jogos, 3 anos sem vencer o Flamengo. Gol marcado pelo Gilberto, cobrando o pênalti. A nossa câmera 360, aquela que te leva para o lance por todos os lados, entra em ação. Vamos ver agora a cabeçada do Luan para o Júlio dos Santos. Mas a câmera 360 aí me suscitou até uma dúvida em relação à posição do Júlio dos Santos. Bola para o Everton do Alexandre. Como disse o Juninho, se vem no chão rasteirinho, o Everton poderia ter mais chance de fazer o gol. Ela veio no alto, mas era difícil para o Alexandre dar ajeitada, né? Teve que ser no toque de primeiro. Não, era mais difícil. Luiz, desculpa, era mais difícil para o Everton. O Alexandre ele seria capaz e deveria ter feito um passe melhor do que fez. Eu errei vários assim, mas se errasse, assumiria. Não é um passe difícil de ser feito para um jogador de área, como é o caso dele. Essa bola do Luiz Antônio que a gente viu por todos os lados, muita gente gritou gol. Essa é a grande defesa. Essa sim é difícil e ele acertou. Não é uma bola fácil e ele acerta essa porque ele é jogador de área e, como ele disse, ele antecipa a jogada, ele imaginou que o cruzamento sairia ali e ele conclui bem. Rafael Silva cabeceando, olha só que legal essa virada para você ver do outro lado, volta para o lado que você já acompanhou. Cobrança de falta de novo agora do Luiz Antônio. Primeiro. Muita gente saiu gritando gol nessa bola aí do Luiz Antônio, rapaz. Mas o Martin Silva chegava nela, a bola veio lenta, foi saindo, uma falta de longe, tem que ter um pouco mais de potência. E o lance que aí é do Marcília, que o Marcília já falou o que achou. Lance não houve pênalti, né, Marcília, na sua opinião? Não houve hipótese alguma. E já está caindo antes da chegada do Wallace. Depois a conclusão, o Gilberto não tem nada com isso, bate muito bem, com força, cruzado. Olha lá, olha a posição do corpo dele. Que legal, bacana. Legal, isso aqui é demais, tecnologia. E o Luan? Que ele vai correndo. E o Luan sofrendo? Olhando pro Paulo Vitor até o último momento. Ela até nem sai tão cruzada, sai mais com potência. Aquela jogada do Bernardo no contra-ataque. Ele tenta a caneta, sai a cobertura do Jonas bem feita. A caneta saiu, mas... A caneta sai e a cobertura é rápida, né, do Jonas também. Se o Bernardo fosse um pouco mais rápido, ele poderia chegar na frente. E esse lance que o Alexandre não toca na bola. E o Eduardo da Silva bota com a mão, né? Olha, o futebol tem essas coisas, né? 5 minutos de diferença nessa bola, ele toca de cabeça nela, né? E aí o juiz atentamente marcou corretamente o toque. Que pesou muito a substituição feita no intervalo pelo Lucha, porque ele acabou ficando amarrado. Não, e o Vasco interpretou bem o jogo no segundo tempo, né? A entrada do Dagoberto deu um novo mecanismo, né? E um dinamismo. O time do Vasco foi mais agressivo. O Vasco soube jogar esse segundo tempo, mesmo quando estava ainda em desvantagem. Dia 26, próximo domingo, né? E depois a gente vai ter, no dia 3, a decisão no último jogo do ano. Lembrando que, neste caso, o Botafogo joga por 2 empates